E aí, mais que vencedores, bom dia. Bom sábado aí pra vocês. Sábado não chegou. E essa nossa live é uma live muito especial pra gente, porque tudo que a gente vai falar um pouquinho com vocês e quer ouvir de vocês a gente viveu na pele. Exatamente. Nossa experiência aprendendo inglês. 14 anos vivendo aqui no Canadá. Duas pessoas que valem melhor que eu no inglês no início. Mas eu, olha, era praticamente zero em inglês quando a gente imigrou para o Canadá há 14 anos. A gente vai compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência desde lá do Brasil, chegando aqui no Canadá e o que nós tivemos que fazer para aprender inglês na marra ali, né? Exatamente. Agora você já sabe o título, né, dessa live, sobre mesmo explorar o potencial, né, o seu potencial com o inglês, como que o inglês pode te ajudar, tanto no seu desenvolvimento pessoal quanto profissional. Então já deixa sua pergunta, dúvida, curiosidade, para a gente poder conversar um pouquinho mais e responder aí às vezes o que você gostaria mesmo, né, da gente. Então, só para te dar um pouquinho de background, eu e o Wagner, nós somos um casal cristão, temos uma filha, hoje adolescente, mas há 14 anos imigramos aqui para o Canadá, a Mirella tinha 3 anos de idade somente, e o Wagner era o aplicante naquela época principal do processo de imigração. Então, ele foi requerido dele um pouco mais de preparo em relação à língua também. Eu tive que fazer uma prova da imigração e o processo naquela época demorava uns 2 anos para ser concluído. E na metade desse tempo eles entravam em contato com a gente para a gente enviar toda a documentação, incluindo o nível de inglês, que era uma prova do IELTS, que tinha que ir lá em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, que em Vitória não tinha ainda, nem sei se tem, para fazer essa prova. Então eu tive 1 ano para sair do zero do inglês e passar no nível aí que a imigração aceitava. Exatamente. Então, assim, imagine, em 1 ano, você sair do zero para conseguir fazer essa prova, né? Com certeza foi um desafio muito grande. Então, o Wagner, o que aconteceu? Começou a estudar, né, Wagner, inglês, fez o curso, mas ainda assim não foi suficiente. Assim. Não, eu conseguia ler, eu conseguia escrever em inglês, mas ouvir e falar eu estava totalmente travado. Exato. E aí foi necessário o quê? Então, 2007... Eu passei 3 semanas aqui, na mesma cidade, saí lá de 40 graus do Espírito Santo no mês de janeiro e passei 3 semanas no mês de janeiro aqui em Kamloops, estudando no Centro de Imigrantes, somente mesmo para conseguir destravar o ouvido e a língua. Então eu ia para lá de manhã, um monte de gente de tudo quanto é lugar do mundo aprendendo inglês, são os imigrantes que estão aqui para aprender inglês. Eu saía dali, ia para as lojas, supermercado, biblioteca, passava o dia inteiro na rua para não ter ninguém falando português do meu lado. Exatamente. Então, assim, se você está gostando dessa live, bem-vindo a todos vocês mais que vencedores que já estão aqui com a gente. Já aproveita, envia e aperta aí nessa setinha, como é que eles chamam? Aviãozinho, né? Para chamar mais amigos, porque vai ter muita coisa interessante, tá bom? Bom, Wagner fez isso. Então, uma lição que a gente já aprende antes de qualquer coisa, é que para você realmente saber o inglês, dominar essa língua que hoje sempre foi, né, tão universal, tão importante, é você fazer uma imersão. Muito importante. Se você tiver essa oportunidade, porque estando no Brasil fica uma coisa muito artificial. Aí eu ia para o curso de inglês, naquelas 2 horas todo mundo tentava o melhor para falar inglês, porém, dava as 2 horas, acabava. Todo mundo começava a falar português e pronto. Exatamente. E para você ter aquela vivência, né, realmente, porque, querendo ou não, o inglês aprendido nos cursos é um inglês formal, um inglês dos livros, né, que você escreve. Quando você chega num país que ninguém fala a sua língua, né, o português, é muito mais dinâmico, porque língua é assim, é dinâmica, né? E aí, a velocidade é diferente que as pessoas conversam, o vocabulário que as pessoas falam para cada situação é muito diverso. E aí você fica assim, boiando, ok? Eu achava que eu sabia inglês e não é assim. E é como a gente fala em português também. Exatamente. Você não fala 1 litro de leite, você fala li de leite. Li de leite. Aí pronto, aí o estrangeiro que não sabe português fala li de leite, o que é isso, né? Exatamente, gente. E isso que é legal da coisa, né? Bom, já pra mim, eu vim pra cá sem inglês nenhum. E fui, por quê?
quando eu estava no Brasil, gente, eu até fiz curso de inglês, tá? Mas eu não consegui aprender. Eu não sei, não fazia sentido na minha cabeça, sabe? A estrutura das frases, né? Da sentença, uma coisa invertida, o verbo. Gente, não fazia sentido. Aí aqui sim que eu fui aprender. Agora, Wagner, quanto tempo mais ou menos você que já tinha uma base de inglês, para você se sentir assim, confortável realmente com a língua, levou para você, estando aqui no Canadá? A questão de estar confortável vai depender do nível onde você está, nível de trabalho, nível de interações sociais que você tem. Então, vou te falar assim, com 6 meses eu já me senti um pouco mais confortável, com 1 ano ficou melhor, com 2 anos, né, ainda melhor. Aí você lembra, quando estava logo no início, que as pessoas, os canadenses convidavam a gente para ir jantar, eu ia tomar banho lá, ensaboando, né, a cabeça, tal, passando shampoo e pensando, caraca, trabalhei 8 horas e eu vou ter que ir lá jantar com essa pessoa para conversar por mais 2 ou 3 horas em inglês. A cabeça já ficava deste tamanho. Eu lembro, com certeza. Então, eu lembro, no meu caso, eu fui também para esse centro de imigrantes, que Wagner chegou aí quando ele veio, né, ficar 3 semanas. Fiz o básico do inglês lá, que foi maravilhoso. E aí, eu fui fazer todos os níveis de inglês, né, que a gente chama de ESL, que é English as Second Language, aqui na universidade. Fiz todos os níveis desse curso e comecei a trabalhar, né, em inglês também, numa lanchonete que se chama Tim Hortons, que tem em qualquer esquina que tem no Canadá. E foi muito interessante, porque o meu inglês ainda não era lá, bom, eu achava, né, não era lá grandes coisas, acho que tinha 2 anos que a gente estava aqui, quando eu comecei esse trabalho, e aí eles me colocaram para trabalhar na frente da loja, 2, 3 meses depois me colocaram para trabalhar no drive-thru, então você imagina, mas foi uma grande escola. É porque a gente também se cobra muito, né? Quando você tem gente que chega aqui sem nenhum inglês, começa a falar tudo errado, mas não tem vergonha, a gente tinha vergonha naquela época, e a pessoa desenvolve mais rápido. Então uma dica que a gente deixa para você não tenha vergonha de errar. Tá? Errar é normal, as pessoas vão ver o seu esforço, o seu interesse em aprender. Se você errou, falou uma palavra que tem outro significado, né? Olha, tem tantas palavras no inglês, por exemplo, eu demorei um bom tempo para saber, para falar, né? Bitch e beach. Qual é a diferença? Né? Então, assim, é muito delicado e complicado, mas as pessoas, elas sabiam que eu não estava querendo falar aquela outra palavra lá e tal, que tem um sentido pejorativo. Eu queria falar praia, então as pessoas entendem tudo e te ajudam, te corrigem, mas não pode ter vergonha nem medo de errar, tá? Fica essa dica. Agora, Pode falar. Não, tá. Agora, qual foi a importância disso no seu processo de adaptação aqui no Canadá? Pois antes de eu ter pelo menos esse nível intermediário de inglês, onde eu conseguia manter uma conversa com alguém, né, num nível menos superficial, um pouco mais, né, profundo, eu acho que eu me sentia muito assim, um peixe fora d'água. Às vezes eu pegava numa conversa com um canadense, né, ou pessoa de qualquer outro lugar do mundo que não fosse brasileiro, eu conseguia pegar umas palavras ou outras e entender, e eu sabia, eu tinha informação para passar naquilo, mas eu não sabia como passar aquela informação. Às vezes eu tentava me comunicar e saía tudo errado, a pessoa não conseguia entender, entendeu? Então, assim, para mim essa adaptação foi muito, né, importante nesse processo. E aí, acho que depois de 2 anos, foi quando eu me senti mais confortável e me senti mais dentro, né, das conversas, parte das rodinhas e tudo mais. São 2 anos de imersão pura, porque nós moramos numa cidade pequena, com aproximadamente 100 mil habitantes, e naquela época não tinha muito brasileiro aqui. Tinha um grupo pequeno, mas 80%, 90% do nosso tempo era tudo em inglês. Então foi realmente uma imersão, né, na língua inglesa. Coloca aí sua pergunta. Alguém tem alguma pergunta pra gente? Dá uma olhadinha aí. Ok. Beleza. Então, gente, agora me conta aí, você tá aprendendo inglês? O que você acha a respeito do idioma? Você percebe, talvez você chegou numa fase aí da sua vida que você percebe, nossa, preciso de dominar essa língua. Se eu dominar essa língua, isso vai fazer uma diferença enorme no meu desenvolvimento pessoal. Não sei, de repente você conheceu alguém que não é brasileiro e você precisa se comunicar com essa pessoa em inglês.
e esse nível aí te falta, né? Ou no seu desenvolvimento profissional. Não, se eu tivesse o inglês hoje, isso seria assim uma ponte para eu chegar no próximo nível. A única coisa que está me travando é o domínio da língua inglesa. Coloca aqui pra gente se esse é o seu caso. Eu vou te falar uma coisa. No meu caso, estando no Brasil, eu achava assim que a internet em português era gigante. Quando eu comecei a aprender em inglês, eu comecei a ler os artigos, assistir os vídeos do YouTube de ensinando as coisas em inglês. Aí eu percebi o quão grande a internet em inglês é, e a internet em português é simplesmente uma gotinha, né, nesse lago enorme. Nossa, verdade, gente. Assim, não só, por exemplo, YouTube. Hoje em dia eu vejo vários vídeos, né, em inglês e às vezes são ideias, né, que ainda nem chegaram no Brasil, né? Ou um conhecimento que ainda não chegou. Quer dizer, tendo esse domínio do inglês, olha, o acesso à informação, né, ele se amplia. Acesso à informação, acesso a curso, acesso a tutorial, acesso a dicas, né? Até piadas. É muito bom, né? Amplia o seu nível de conhecimento e você consegue alcançar muito mais coisas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Exatamente. E assim, né, aquelas pessoas, eu lembro, que estão também em contato com pessoas de outros países, né, que querem conhecer. Hoje em dia a internet, ela facilita tanto isso, né? Você se comunicar e interagir com pessoas de outros países. Mas se você não tem o inglês, é muito limitado também. Te limita bastante. Né? Mas o quê? O que mais que o inglês você acha que poderia facilitar a sua vida hoje, te levar para um próximo nível? A gente falou que na área profissional, né? O inglês, a gente inclusive agora na nossa ida para o Brasil, a gente estava conversando com uma pessoa e essa pessoa comentou com a gente que ela é muito bem sucedida na área dela, mas o inglês tem travado, a falta do inglês tem travado. Por quê? Porque ela podia expandir o negócio dela para outros países, para países da América do Norte e, gente, até a Europa, porque inglês é uma língua universal, Ásia, e ela ainda não tem esse domínio e aí ficou travado. Né? Você fica limitado. O mercado em português é um mercado grande, porém o mercado em inglês não é só os Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália. Não. O mercado inglês ele vai para qualquer lugar, vai para a África, vai para a Ásia, vai para a Europa, Itália, né, Portugal, qualquer empresa grande, se você fala inglês, é um outro nível, você vai ser tratado com um nível diferenciado. Agora sim, vale lembrar, né, que quando, por exemplo, você saiu do Brasil com o nível de inglês que você tinha, era um nível de inglês intermediário, avançado? Intermediário para avançado, de acordo com a prova que eu fiz. Então, e aí muitas pessoas, isso também nós conhecemos algumas pessoas, né, no Brasil, que meu inglês é avançado, eu sei falar inglês, eu sei inglês. Tá no currículo, inglês avançado. Mas tem que rever, tem que ser muito honesto consigo mesmo, por quê? Porque quando você tem contato com o nativo, né, que fala só inglês, nem fala português, aí o negócio pega. Aí que você vai realmente ter a prova de qual nível do seu inglês. Exatamente. Né? E nós tivemos prova disso, porque na nossa visita ao Brasil, nós levamos 2 amigos aqui do Canadá e nós apresentamos eles aos nossos amigos, aos colegas, né, lá no Brasil. E aí os amigos, alguns colegas do Brasil que pensavam, né, que tinham inglês de intermediário para avançado, alguns travaram, não conseguiam falar, se comunicar, ouvir. E os nossos amigos canadenses aqui, eles são bem tranquilos, falam devagar, para a pessoa entender. Eles têm já uma vivência com alunos e amigos de outras culturas, mas eles foram lá e deram uma travada. Exatamente. Então, assim, estudar o inglês, claro, aí é importantíssimo, você faz seus cursos, mas é o que a gente fala. Assim que você tiver a oportunidade de estar em contato com pessoas que realmente falam inglês, né, seja nativos, seja pessoas que moram fora há muitos anos, que já passaram por todo esse processo, isso é fundamental para você desenvolver o seu nível de inglês. Eu escrevo muito bem, eu consigo ouvir um áudio, entender, ótimo, mas e a fala? A fala é o nível mais difícil, mais alto do aprendizado do inglês. Como é que está a sua fala, a sua pronúncia? Eu ouvi muita gente que fala na nossa ida ao Brasil agora,
que me falou que fala inglês, que sabe, quando falou, a pronúncia estava totalmente equivocada. Então... E olha que o brasileiro gosta de palavras e expressões em inglês. Só que aí muda tudo, vira um balaio de gato. Exatamente. Então, assim, gente, vamos ser realistas com a gente mesmo, porque é o nosso desenvolvimento. Né? Não adianta a gente ficar se sabotando, né? Uhum. E agora, olha só, conta aqui pra mim se você gosta... Ah, mas eu ia comentar depois sobre uma outra coisa, sobre a questão de trabalho. Uhum. Mas conta aqui se você assiste algum programa no YouTube, Netflix, seja lá onde for, filme, se você tem o hábito de assistir essas coisas e se você assiste dublado ou mesmo em inglês, se você já tentou pelo menos colocar aí o subtitle aí em inglês, para Legenda. a legenda, desculpa, em inglês. Escreve aqui pra gente. Por que eu tô fazendo essa pergunta, gente? Existe uma diferença gritante na dublagem de qualquer coisa que a gente assiste do inglês e do português, tá? Primeiro que as vozes não ajudam. E olha que o Brasil é nível avançado no mundo inteiro em relação à dublagem. Os dubladores fazem um trabalho incrível, mas né, o filme original é diferente. E outra coisa, nada melhor do que você ter acesso a qualquer coisa, seja informação, seja um filme, uma música, no seu original, né? Gente, ali não tem pra onde você correr, é aquilo ali mesmo, ninguém tá colocando uma outra palavra que equivale, que certas palavras nem tem como você traduzir ali, letra a letra, né? Ou palavra por palavra, então... Bom, mas o que eu queria perguntar antes era se, em relação ao trabalho, a desenvolvimento profissional, né? Eu percebo que se você for fazer uma entrevista de trabalho e você colocar e provar que você sabe mesmo inglês, que você domina, tanto no sentido assim, da pessoa fazer uma pergunta em inglês e você responder, o que você acha que isso vai te oferecer, sabe, assim, essa entrevista? Uhum. Eu acho que um diferencial. É um diferencial com certeza, porque o acesso que você vai levar para essa empresa até mesmo expandir, se essa empresa ainda não lida com a América do Norte, isso já faz um diferencial, não só para você, mas aonde você estiver trabalhando. Exato. E assim, né? Ah, mas o meu sonho é trabalhar fora do Brasil. Né? Meu sonho é tentar uma vaga numa empresa, sabe, internacional. Bom, então o fundamental, o básico, é você mostrar que você tem um nível de inglês desejado, né? E olha só, se você é da área de administração, recursos humanos, marketing, tecnologia da informação, gente, tudo isso requer inglês. Se você tem inglês, você já tem experiência de trabalho na sua área. Se você adicionar um inglês nível, né, avançado, gente, isso aí te abre portas em qualquer lugar do mundo. Já parou pra pensar? Com certeza. Mas e aí, tá animado então de começar a aprender esse bendito desse inglês de verdade? Escreve aqui, já chama o seu amigo para participar dessa live e vamos aprender, gente, esse inglês. Dá um joinha aí pra nós. Dá um joinha. Quem tá aqui com a gente? Dá um joinha também. Dá um joinha. Quem entrou agora, escreve aqui como que é o seu nível de inglês. É básico, é intermediário, é avançado? Consegue aí se virar com o inglês. Se hoje você vier aqui para o Canadá, nessa cidade do interior, que tem poucos brasileiros, não é um lugar que você vai no mercado e vai dar de cara com brasileiro, não é. Consegue se virar? Consegue se virar lá no supermercado, fazer sua compra, entende o que são os produtos, na hora de pagar não tem problema algum, né? Se você precisar ir ao médico aqui, vamos supor, você vê que deu um problema no pé, tem que ir para emergência do hospital, não vai ter nenhum brasileiro para te atender lá, consegue se virar, falar o que aconteceu, que você torceu o pé e agora tá inchado, precisa de um raio-x, consegue, né? Vai num restaurante, sabe, pedir ali o que você quer, falar se você quer o bife mal passado, bem passado. Uhum. Consegue se virar aí com inglês? Comenta aqui. Agora, para conseguir chegar nesse nível, precisa de uma motivação. Exatamente. Né? Aquele ditado, quando a água bate né, o sapo pula. A minha motivação foi
imigrar para o Canadá. Eu era obrigado a fazer uma prova, eu era obrigado a passar nessa prova. Então eu cheguei nesse nível. Quando eu passei desse nível, chegamos aqui, aí o meu nível teve que aumentar. Por quê? O nível que eu estava de inglês me permitia chegar a um certo nível profissional aqui. Então eu tive que me desenvolver mais. Nós tivemos que nos desenvolver mais para chegar num próximo nível. E assim foi, cada vez chegando num nível maior, até que a gente pôde se sentir tão confortável quanto um nativo conversando aqui. Exatamente, porque o que acontece? Se você não tem esse nível aí, né, que você fica sempre aquelas conversas superficiais. É sempre o mesmo nível, você não consegue, entendeu, interagir de forma mais profunda com as pessoas. E isso às vezes é bem frustrante, né? Foi muito frustrante pra gente, porque as pessoas perguntavam tudo pra gente, a gente respondia, só que a gente não conseguia fazer a pergunta, né, para continuar uma conversa. Então ficava aquele interrogatório. Parece aquela provinha, né, de... Exatamente. Qual é o seu nome? De onde você é? Exatamente. O que você fazia no Brasil? Aí a gente vai respondendo com uma palavra ou duas. Era desse jeito, né? Bom, mas gente, esse tempo passou. Né? O Wagner continuou estudando depois que veio para cá, eu continuei estudando, nós fizemos faculdade, né? Hoje já tem 14 anos que a gente está aqui, só falando do nosso trabalho, só fala inglês o tempo todo. Eu na área da saúde, sou enfermeira psiquiátrica. O Wagner trabalhando aqui na área do governo, né, de administração de projetos. Exatamente. Tudo isso a gente só lida com inglês. Então, essa fase passou. 100%. Acabei de fazer a prova do PMP, né, que é gerenciador de projetos. E a prova foi em inglês, tudo. Agora, já a nossa vida acadêmica e profissional, já há muito tempo, ela é 100% em inglês. Totalmente. E assim, como o Wagner comentou nos stories de hoje, né? Semana passada, nós fizemos 9 anos da nossa cidadania canadense, que inclusive, para você conseguir esse status, você precisa fazer uma prova. Logicamente, em inglês, sobre tudo de Canadá, nessa prova. Conhecimentos gerais a respeito do país. Passamos na prova. Para o Wagner ter licença dele para trabalhar na área, ele teve que fazer uma prova. Eu também, para ser licenciada, tive que fazer uma prova. Então, assim, gente, essa fase ela passa, mas precisa persistir no objetivo. Sempre galgando níveis mais altos. Coloca aqui a sua pergunta ou a sua curiosidade. Aqui, dá um joia, você que tá aí, para ver que você tá acordado. Senão eu vou achar que é todo mundo dormindo. E a gente tá falando aqui, ó, dá um joinha se tá gostando, coloca a sua pergunta, a sua curiosidade. Se você tá aqui nessa live agora, é porque você já percebeu que precisa desse bendito desse inglês, você já percebeu que se você já sabe um pouco, você precisa aperfeiçoar, e você quer isso, né? Porque sabe que isso vai fazer diferença na sua vida, seja no seu desenvolvimento pessoal, seja no seu desenvolvimento profissional. Então dá um joinha, você que tá aqui, já deixa a sua pergunta ou curiosidade, tá bom? Então a gente já comentou, uma das coisas que a gente comentou já é que o domínio do inglês, ele abre muitas portas, não é verdade? Bom, uma porta que ele abre em relação ao trabalho, que você fica aí, abre uma porta para trabalhar em qualquer lugar do mundo. Se você tem uma universidade, você tem experiência, seja na área de administração, como o Wagner falou, de IT, tecnologia da informação, seja em qualquer área, gente, que você já possua aí experiência profissional, se você adiciona o inglês fluente, isso te abre portas para trabalhar em qualquer lugar do mundo. E aí, não só isso, abre portas para experiências maravilhosas, de conhecer um lugar novo, de conhecer pessoas novas, de aprimorar ainda mais o nível de inglês, porque a gente está sempre aprendendo, sim, porque a gente não nasceu aqui, não foi alfabetizado aqui. Então... realmente o inglês é uma língua universal. Nossa igreja, por exemplo, ela é representada aí por mais de 40 nacionalidades, incluindo os canadenses que moram aqui. E a língua comum que todo mundo utiliza lá é o inglês. Então nós temos amigos da Nigéria, do Sri Lanka, do Egito, do Chile, do Equador, da Itália, e todo mundo senta junto e conversa em inglês. Então olha só que rico essa experiência. Para mim é uma experiência muito rica, porque tendo o inglês em comum, que é a chave da nossa comunicação, a gente então aprende tanto sobre a cultura deles, a gente conversa coisas sobre o nosso país, a gente faz amizades profundas. Então olha só o que o inglês possibilita da gente aprender culturas diferentes, perspectivas diferentes, como eles pensam, como é... Gente, é uma infinidade, assim, é realmente incrível o que o inglês pode fazer.
E aí a gente também comentou que o inglês, ele também te possibilita acesso à informação, não é verdade? Informação original, informação sem ter passado por nenhuma modificação, nenhuma mudança na internet, YouTube. Tem muitos cursos de graça que você pode fazer online em inglês. Gente, é uma infinidade, mas se não tiver inglês... Muitos livros que ainda não foram traduzidos para o português, né, estão aqui disponíveis, dá para você acessar eles online, tanto para ler quanto para ouvir. Então, tipo, acesso à informação em inglês é, sei lá, 100 vezes maior do que o acesso em português, porque os livros que chegam no Brasil traduzidos é porque eles se tornaram famosos. Exatamente. E os outros que são meio famosos, às vezes não vão chegar lá. Porém, a informação é importante também. Informação muito importante, verdade. E essa questão, só voltando do trabalho, né? Mas eu não tenho intenção nenhuma de sair do Brasil, de ir trabalhar fora. Mas e aquela promoção? Aí é onde você está. Que às vezes só está travada porque você não sabe inglês. Porque no departamento que você, né, gostaria de estar lá acima, é requerido um nível fluente do inglês. Você vai estar lidando com pessoas de outros lugares, você vai estar lidando com negócios que você precisa dominar a língua. Às vezes você quer entrar numa multinacional. Exatamente. Lá no nosso estado tem algumas grandes que fazem negócios com a Ásia, a Europa e a América do Norte. Se você tem o domínio da língua inglesa, com certeza você consegue galgar níveis mais altos nessas organizações. Exatamente. E nós também comentamos sobre desenvolvimento pessoal, né? Não só nos relacionamentos, nas interações, de você também vivenciar experiências novas, que isso vai te trazer, mas também, gente, é um desafio. Se você coloca, não, eu quero aprender o inglês porque eu tenho essa motivação, como o Wagner comentou, seja promoção, seja trabalho novo, seja porque você está se relacionando com pessoas de outros lugares, não sei qual é a sua situação. Mas é desafiador, nós gostamos, o ser humano gosta de desafio também, coloca isso como, né, uma meta. É desafiador, mas, gente, é tão bom depois você conquistar isso, você saber, ninguém tira isso de mim. Exatamente. É um sentimento muito bom. Fora a ampliação que acontece no seu cérebro quando você aprende uma segunda língua. Até mesmo, né, a saúde mental melhora. Exatamente. Alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa o seu like. Vocês estão gostando dessa live? Já chamou seu amigo para participar? A gente está comentando aqui sobre a importância do inglês. Todos nós sabemos, né, gente? E todo mundo gostaria de saber inglês. Quem não gostaria? Eu não conheço ninguém que fala, não importa. Gente, todo mundo gostaria. Porque quase tudo que a gente recebe aí no Brasil vem importado, não é verdade? Inclusive, eu estava lembrando até de uma coisa que a gente viu, como é que fala? Um banner enorme que a gente viu chegando a Vila Velha, que falava sobre poliomielite, polio. E estava escrito todo em inglês. Bem-vindo ali na entrada do Shopping Praia da Costa. Não é isso? Bem-vindo à Vila Velha, né? Vamos parar com a poliomielite. Mas escrito em inglês. Eu não entendi por quê. Só bem-vindo que estava em português, a Vila Velha. O resto da informação, acho que é provavelmente do Ministério da Saúde, né? Estava em inglês. Eu falei, meu Deus. Stop polio. A gente tem que aprender, tá? Tem que aprender. Então, se vocês estão aqui, como eu falei, é porque vocês reconhecem a importância do domínio, tá? Não é só saber, é dominar, é ser fluente. Então, a dica que a gente dá é: aprenda, continue estudando, leia livros em inglês, assista filmes sem legenda em inglês. Pega um filme que você já conhece a história toda, você já assistiu ele uma ou duas vezes, e assiste todo ele em inglês, né? Veja vídeos no YouTube em inglês. Se inscreva num curso online, de graça, esses cursinhos em inglês, tenta fazer esse curso, porque aí você vai ver onde você precisa melhorar, o quanto você sabe, que nível você está, entendeu? Seja sempre muito realista e honesto com você mesmo, porque isso vai te levar para o próximo nível, tá? Tem muita gente ensinando inglês no YouTube, né? É claro que você vai perder a interação, né? Mas se você está no Brasil e quer avançar, tem várias maneiras de você fazer isso. Uma das maneiras que eu fazia era assistir séries que eu já havia assistido em português, então eu já entendia o contexto. Eu assistia desenho animado infantil, tá? Desenho animado infantil. Por quê? A linguagem era mais simples. Para aprender o básico ali. Eles falam mais devagar,
repetem, então fica mais fácil para você entender. Isso. E eu ouvia muito podcast, né? Tem um que eu gosto muito que é ESL Podcast. E aí esse cara, ele ensina inglês através de conversação, vai bem devagar, depois ele vai passo a passo, ponto por ponto, frase por frase explicando, depois ele repassa esse áudio falando, na velocidade normal. Exatamente. Então, gente, é isso que a gente queria trazer para vocês mesmo. Para de repente, esse era o empurrão, esse era que você precisava para dar aquele passo que você tá aí, ó, postergando já há muito tempo. Não espere, porque o tempo tá passando, você começando ou não, tá? A gente tá aqui, se a gente puder ajudar com alguma coisa, já deixa um comentário aqui nessa live, ela vai ficar aqui no Instagram. E a gente pode te ajudar como né, você precisar aí, tá bom? É isso então. Obrigada por ter assistido. Compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau.